Fala galera, beleza? Professor Denis falando. Agora que a gente já sabe resolver sistemas de equações, vamos ver como utilizar sistema de equações para resolver problemas. Bom, então vamos aprender na prática, vamos resolver alguns exemplos. Então, exercício 1, resolva os problemas a seguir utilizando o sistema de equações. Então, é importante dizer que nós vamos começar por problemas simples. Muitos deles, você pode simplesmente bater o olho e você, com alguns testes, fazendo alguns chutes, dá para resolver sem mesmo utilizar a equação ou sistema, dá para descobrir. Mas o ponto aqui não é só achar a resposta final, né? O que temos que fazer é treinar como utilizar sistemas de equações para resolver um problema. Nos primeiros, mais uma vez, dá para fazer sem utilizar sistema, mas a gente vai treinar como utilizar o sistema para resolver um problema, porque mais para frente os problemas vão ficando cada vez mais complexos. Não vai ser possível só bater o olho no problema assim e conseguir resolver. Vai precisar utilizar sistema. Então, o ponto aqui é também achar a resposta, certo? Mas o ponto aqui é treinar como utilizar o sistema para resolver o problema. Mais para frente a gente vai precisar disso. Beleza? Então, olha só, a soma de dois números é 140 e a diferença deles é 18. Quais são esses números? Então, tem alguns passos que a gente tem que seguir, muito parecido com o que a gente fez em equação. Primeiro passo é identificar as incógnitas, né? Nesse caso é mais do que uma. Então, temos aqui a soma de dois números é 140 e a diferença é 18. Então, vamos chamar de x de um desses números desconhecidos e y o outro número desconhecido, certo? São dois números, x e y. Segundo passo é traduzir as informações que tem no problema para a linguagem algébrica. Então perceba que a soma de dois números é 140. Então a soma de dois números x e y é igual a 140. Temos aqui uma equação. Mas tem uma outra informação, e a diferença é 18. Diferença é o resultado da subtração. Então a diferença é 18, é a mesma coisa que dizer que x menos y é igual a 18. Pronto, temos duas informações. Essas duas equações que a gente conseguiu se referem às mesmas incógnitas que assumem os mesmos valores, portanto, isso aqui é um sisteminha. X mais y igual a 140, x menos y igual a 18. Pela notação matemática, como se refere a um sistema, a gente tem que colocar sempre entre chaves, tá? Não podem ser equações jogadas por aí. Então, perceba que eu coloquei as chaves aqui para mostrar que se referem às mesmas incógnitas. Bom, agora o terceiro passo é resolver o sistema. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, tá chuchuzinho para utilizarmos o método da adição, né? Perceba que tem mais y e menos y. Então, se a gente adicionar as duas equações, teremos 2x igual a 158. Maravilha, né? O que a gente queria? Uma equação com uma incógnita, que é o objetivo de toda resolução de sistema, é obter uma equação com uma incógnita. Agora, se 2x é igual a 158, divide os dois lados por 2, x é igual a 79. Achamos uma das incógnitas, falta encontrar a outra. A outra a gente substitui em qualquer uma das equações aqui, escolher a primeira equação, x mais y igual a 170, substitui o x no lugar do 79 no lugar do x, 79 mais y igual a 140, portanto y igual a 61. Resolvi o sistema, x igual a 79, y igual a 61. Agora a gente tem que verificar se essa solução está de acordo com as condições do problema. Bom, nesse caso não tem nenhum problema, né? Ele fala que a soma de dois números, a diferença é 18, obtemos dois números. Não falou que esses números têm que ser par, ímpar, positivo, grande, pequeno, não deu nenhuma condição. Então não tem nenhum problema nesse caso. Pode ser que em outros casos tenha, certo? E o 5 respondeu o problema. O problema pergunta quais são esses números. Então, a resposta simples, os números são 79 e 61. Obviamente não tem uma ordem, né? Se quiser mudar aqui, 61 e 79, tanto faz. Outra coisa importante, perceba que nesse caso a gente chegou no xy, não precisa dar conjunto solução. Conjunto solução é apenas quando o exercício pede resolva o sistema, certo? Nesse caso não, nesse caso é uma pergunta, quais são esses números? Então, como é uma pergunta, a gente tem que responder a pergunta, não precisa de conjunto solução, tudo bem? Então vamos para mais um exemplo. Para confeccionar duas joias foram usados 13 brilhantes. Uma das joias tem 3 brilhantes a mais do que a outra, sendo x o número de brilhantes da joia com o maior número de brilhantes e y o número de brilhantes da joia com o menor número de brilhantes, qual a quantidade de brilhantes de cada joia. Então tem bastante informação aqui. Então imagina aqui, por exemplo, como exemplo eu coloquei um anel e nesse anel tem alguns brilhantes nesse anel, certo? Então a gente tem duas joias. Uma tem alguns brilhantes, outra tem outros números de brilhantes. Sendo que, olha aqui já foi dito quem é o x e o y. X é o número de brilhantes da joia com o maior número de brilhantes.
e Y é o número de brilhantes da joia com o menor número de brilhantes. Então tem são duas joias, uma tem mais brilhantes que a outra. A que tem mais é o X, a que tem menos é o Y. Agora vamos traduzir as informações. Ó. Para confeccionar duas joias foram usados 13 brilhantes. Então isso significa que a quantidade de joias do primeiro mais a quantidade de joias do segundo, essa soma, essa adição dá 13, certo? E a outra, ó, uma das joias tem 3 brilhantes a mais do que a outra. Dizer isso, que tem 3 a mais do que a outra, é a mesma coisa que falar que a diferença entre elas é 3, certo? Tem uma a mais do que a outra, então a diferença entre elas é 3. Pronto, conseguimos um sisteminha. X mais Y é 13, X menos Y é 3. Agora a gente resolve o sistema. Está ótimo para utilizar o método da adição, né? Perceba que tem mais y e menos y. Então, adicionando as duas equações, vai ficar 2x é igual a 16, desculpa. Portanto, x é igual a 8. Achou que o x é 8? Agora acha o y. Substitui em qualquer uma das outras equações. No lugar do x, a gente coloca o 8. E aí descobrimos que o y é 5. Agora a gente verifica, faz sentido essa resposta? X é igual a 8, y é igual a 5? Uma joia pode ter 8 brilhantes e a outra ter 5 brilhantes? Bom, a princípio não tem nenhum problema. O problema é se fosse joias negativas, joias quebradas, aí talvez faria brilhantes negativos, brilhantes quebrados. Mas nesse caso não tem nenhum problema. Então a gente responde a pergunta. As joias têm 8 e 5 brilhantes cada. Item C. Se um bombom e uma barra de chocolate têm juntos 250 gramas de massa e 3 bombons e 2 barras de chocolate têm juntos 570 gramas de massa, qual é a massa de um bombom e qual é a massa de uma barra de chocolate? Bom, então a primeira coisa é identificar as incógnitas, né? Então, vamos chamar de B a massa de um bombom, certo? E o outro é barra de chocolate, vamos chamar de C, é a massa de uma barra de chocolate, certo? Bom, então temos duas incógnitas. A gente não sabe qual é a massa do bombom nem a massa da barra de chocolate. Agora vamos às informações. Ó. Se um bombom e uma barra de chocolate têm juntos 250 gramas, então quer dizer que B mais C, juntando a massa dos dois, vai dar 250 gramas. Essa é uma informação. A outra informação é 3 bombons e 2 barras de chocolate têm junto 570 gramas de massa. Então, 3 bombons mais 2 barras de chocolate juntos têm 570 gramas. E aí sim, ó, duas equações, duas incógnitas se referem aos mesmos valores, então isso é um sisteminha. B mais C igual a 250 e 3B mais 2C igual a 570. Agora o próximo passo é resolver. Perceba que nesse caso não está certinho para utilizar o método da adição ainda, né? Não vai cancelar o B, não vai cancelar o C. Então a gente vai ter que fazer uma alteraçãozinha nesse sistema. Ó. Então uma possibilidade é multiplicar a primeira equação por menos 2. Ao multiplicar a primeira equação por menos 2, vai ficar menos 2B menos 2C menos 500. Ó. Toda a primeira equação multiplicada por 2. E a segunda equação deixa do jeito que estava, não mexe nela. E agora ficou ótimo, ficou chuchuzinho para utilizar o método de adição. Ó, menos 2C mais 2C cancela se a gente adicionar. Então, adicionando as duas equações, 3B menos 2B é simplesmente B. 2C menos 2C cancela, 570 menos 500 é igual a 70. Então, B é igual a 70, ou seja, a massa de um bombom é 70. Só que não acabou o problema ainda, né? Tinha que descobrir a massa de chocolate. Então, para descobrir a massa de chocolate, a gente substitui em qualquer uma dessas equações. Vou pegar a mais simples, ó, B mais C igual a 250. Como o bombom tem 70 de massa, a gente encontra facilmente o chocolate, que é 180. Agora, faz sentido essas respostas? 70 e 180? Bom, a princípio não tem nenhum problema, né? Pode ser 70 e 180 a massa dos dois. Então, a gente responde a pergunta. O bombom tem 70 gramas e a barra de chocolate tem 180 gramas. Beleza? Vamos para mais um item, o item D. É um item caveiríssimo, item importante. Daqui para frente todos são bem importantes. Ó. Eles têm um jeitinho diferente de resolver, uma estratégia bem parecida. Então vamos lá. Ó. Primeira coisa, em um estacionamento há 40 veículos entre carros e motos. Se neste estacionamento houver 140 rodas, quantos carros e quantas motos estão estacionados nesse estacionamento? Bom, então a primeira coisa é dizer quem são as incógnitas aqui. Temos que C é o número total de carros, que é o que a gente quer descobrir, e também quer descobrir o número de motos, que eu vou chamar de M. C, número de carros, M, número de motos. Obviamente, você pode chamar de X e Y, A e B, a letra que você quiser. Eu coloquei C de carro e M de moto, tá? Bom, a primeira informação é a mais tranquila. Ó. Em um estacionamento há 40 veículos entre carros e motos.
Então, o número de carros mais o número de motos é igual a 40. C mais M é igual a 40. Agora vem a informação mais difícil de traduzir, ó. Se nesse estacionamento houver 140 rodas... Bom, então vamos lá, ó. O que ele quer dizer é que se eu pegar o número total de rodas dos carros e mais o número total de rodas de moto, esse total, somando todas as rodas de carros e motos, vai dar 140, certo? Agora, como traduzir isso para C e M? Ó? Então vamos lá, vamos fazer uma tabelinha aqui. Quantas rodas de carro tem nesse estacionamento? Então vamos fazer uma tabelinha. Número de carros e número de rodas. Se tivesse um carro no estacionamento, contando só os carros, quantas rodas de carro a gente vai ter? A gente vai ter 4 rodas, certo? Por como que eu fiz essa conta? 4 vezes 1. Se eu tivesse 2 carros, eu teria 8 rodas, que é 4 vezes 2. Se eu tivesse 3 carros, eu teria 12 rodas, que é 4 vezes 3. Se eu tivesse 7 carros, eu teria 28 rodas de carro, que é 4 vezes 7. Se eu tivesse 100 carros, eu teria 400 rodas, que é 4 vezes 100, certo? Mas quantos carros eu tenho nesse estacionamento? Eu tenho C carros. Então, quantas rodas de carro eu tenho? Eu tenho 4 vezes C, certo? Ou seja, não importa o número de carros que eu tenho, o número de rodas sempre vai ser 4 vezes mais, certo? Porque cada carro tem 4 rodas. Então, o número de rodas de carro é 4C, mais o número de rodas de moto. E agora, quantas rodas de moto tem? De novo, eu vou fazer uma tabelinha. Número de motos e número de rodas de moto. Olhando só para as motos, se eu tiver uma moto, eu tenho 2 rodas de moto. Como que eu fiz essa conta? 2 vezes 1. Se eu tiver 2 motos, eu tenho 4 rodas de moto. 2 vezes 2. Se eu tiver 3 motos, eu tenho 6 rodas de moto. Como que eu fiz essa conta? 2 vezes 3. Se eu tiver 8 motos, eu tenho 16 rodas de moto, porque eu fiz 2 vezes 8. Se eu tiver 100 motos, eu tenho 200 rodas de moto, que é 2 vezes 100. Mas nesse estacionamento eu não sei quantas motos eu tenho M motos. Então, o número de rodas de moto vai ser 2 vezes M, sempre é o dobro. Perceba que sempre dá o dobro, né? Se eu tenho 3 motos, 6 rodas. 8 motos, 16 rodas. Então, se eu tenho M motos, eu tenho 2 vezes M rodas de moto. Então, completando aqui a equação, vai ficar 2m igual a 140. Essa é a segunda informação. Ó. A primeira informação é referente ao número de veículos, né? C mais M igual a 40. E com relação às rodas, eu tenho 4C mais 2m igual a 140. Pronto. Já cheguei nas duas equações, ó, vamos apagar tudo isso aqui e vamos colocar aqui o sisteminha. Ó. C mais M é igual a 40, 4C mais 2M é igual a 140. E agora eu tenho que resolver esse sisteminha aqui, ó. Então, não está bom ainda para utilizar o método adição. Para ficar bom, eu vou multiplicar a primeira equação por menos 2. Multiplicando a equação por menos 2, vai ficar menos 2C menos 2M igual a menos 80. 4C mais 2M igual a 140. E agora ficou ótimo para utilizar o método adição, né? Adicionando as duas equações, 4C menos 2C dá 2C. E adicionando os números vai dar 60. 140 menos 80 dá 60. Portanto, se 2C é 60, C é igual a 30. Ou seja, nesse estacionamento tem 30 carros. Falta encontrar o número de motos, né? Para isso, eu escolho qualquer uma das equações. Vou escolher a primeira, que é bem mais simples. C mais M é igual a 40. E no lugar do C, eu vou colocar o 30, que eu descobri. Então, vai ficar 30 mais M é igual a 40. M é igual a 10. Agora, gente, olha, essas respostas fazem sentido? Pode ter 30 carros e 10 motos? Nenhum problema, né? Não poderia ter carros quebrados ou carros negativos, aí não faria sentido. Nesse caso faz sentido, então é só a gente responder. Estão estacionados 30 carros e 10 motos nesse estacionamento. Item E, outro item caveirinho, ó. Um colégio com 126 alunos dividiu esses alunos em times de futebol, com 11 alunos cada, e em times de voleibol, com 6 alunos cada. Se no total foram formados 16 times, qual é o número de times de futebol que foi formado? Bom, então aqui, ó, a primeira coisa que a gente tem que decidir é quem vão ser as nossas incógnitas. Então, as incógnitas serão F é o número de times de futebol, quantos times serão formados, e V o número de times de voleibol, times de futebol, times de vôlei. Bom, agora vamos traduzir as informações aqui, ó. Primeira coisa, ó, fora da ordem, ó. Vamos para a equação mais fácil. Se no total foram formados 16 times, então essa equação é mais fácil. O número de times de futebol mais o número de times de vôlei é igual a 16.
Agora a informação mais difícil. O colégio tem 126 alunos. Todos vão jogar alguma coisa, ou vôlei ou futebol. Agora, como que a gente traduz isso para uma equação? 126 alunos no total. Então a gente faz o seguinte, o número de jogadores de futebol mais o número de jogadores de vôlei é igual a 126. A gente não sabe quantos vão jogar futebol nem quantos vão jogar vôlei, né? Bom, então vamos lá, vamos montar uma tabelinha, ó. Vamos pensar nos jogadores de futebol. Número de jogadores de futebol e número de times de futebol e número de jogadores de futebol. Se eu tivesse um time de futebol na escola, eu teria 11 jogadores, certo? Porque está escrito no enunciado 11 alunos em cada time. Como eu fiz essa conta, 11 vezes 1. Se na escola eu tiver 2 times de futebol, eu vou ter 22 jogadores de futebol, porque é 11 vezes 2. Se eu tiver 3 times de futebol, eu vou ter 33 jogadores de futebol. 11 vezes 3. Se eu tiver 10 times de futebol, eu vou ter 110 jogadores de futebol, porque é 11 vezes 10. Agora, nessa escola, eu não sei quantos são os times de futebol. Eu chamei de F, eu não sei ainda quanto que é. Inclusive, é a pergunta do exercício. Então, se eu tenho F times de futebol, quantos jogadores vão jogar futebol? O raciocínio é o mesmo, é 11 vezes F, certo? Sempre é 11 jogadores a mais do que o número de times, ó. 1, 11, 2, 22, 3, 33. Então, se tem F times de futebol, tem 11 F jogadores de futebol. Então, vamos colocar aqui, ó, 11F, mais o número de jogadores de vôlei. E agora, quantos jogadores jogam vôlei? Vamos fazer uma tabelinha parecida, ó. Número de times de vôlei e número de jogadores de vôlei. Se eu tiver um time de vôlei nessa escola, 6 pessoas vão jogar vôlei. Um time, 6 jogadores, tá no enunciado, 6 jogadores em cada. Como eu fiz essa conta? 6 vezes 1. Se eu tiver 2 times de vôlei na escola, serão 12 jogadores de vôlei. 6 vezes 2. Se eu tiver 3 times de vôlei, eu vou ter 18 jogadores de vôlei. 6 vezes 3. Se eu tiver 10 times de vôlei, eu vou ter 60 jogadores, que é 6 vezes 10. Mas nessa escola eu não sei quantos times de vôlei tem. Eu tenho V times de vôlei. Eu não sei ainda, eu chamei de V. Se eu tenho V times de vôlei, quantos alunos jogam voleibol? 6 vezes V, certo? Porque são 6 jogadores em cada time. Então, 11F mais 6V é igual a 126. Pronto, montei a equação. Então, perceba nos dois casos que a gente fez, ó, sempre tem uma equação que é mais simples, né? F mais V igual a 16. E a outra equação que você tem que pensar um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de cuidado, tá? Essa tabelinha que eu estou montando aqui é mais no começo, quando você ainda não pegou o jeito. Depois você vai pegando o jeito, você vai fazendo isso aqui um pouquinho mais rápido, tá? A gente vai fazer vários exemplos, você vai pegando o jeito de como montar essa equação aqui. Bom, então montadas as equações, vamos apagar tudo isso aqui e aí vamos colocar o sisteminha. F mais V igual a 16, 11F mais 6V igual a 126. Ainda não está bom para utilizar o método adição, então vou multiplicar a equação de cima por menos 6. Ao fazer isso, ó, perceba que vai ficar chuchuzinho, ó, menos 6F menos 6V igual a menos 96, e aí fica do jeito para utilizar o método adição, ó, menos 6V mais 6V. Adicionando as duas equações, vai ficar 5F é igual a 30, então F é igual a 6. Então, nessa escola tem 6 times de futebol. Se quiser encontrar o número de times de vôlei, escolhe qualquer uma das equações. Vou escolher a primeira, que é a mais simples, F mais V igual a 16. Como são 6 times de futebol, então o número de times de vôlei é 10. Tá? Deixa eu ver se essas respostas fazem sentido. Sim, 6 times de futebol, 10 times de vôlei, tudo bem, tudo certo. Porque a pergunta é qual é o número de times de futebol que foi formado. Nem precisava ter encontrado o número de times de vôlei. Não tem problema encontrar mais, né? Aí a gente responde a pergunta. Foram formados 6 times de futebol. Item F. Eu tenho R$ 290 em notas de R$ 50 e R$ 10, num total de 13 notas. Quantas notas tenho de cada valor? Então, a primeira coisa é a gente decidir quem são as nossas incógnitas. Então, vamos chamar de X o número de notas de R$ 50, a quantidade de notas de R$ 50 que eu tenho. E Y o número de notas de R$ 10. Então, tem algumas notas de 50, algumas notas de 10. Então, de novo, vocês vão ver que a estratégia é bem parecida. Uma das equações é bem fácil, ó, num total de 13 notas. Então, se eu somar as notas de 50 com as notas de 10, a quantidade de notas de 50 e a quantidade de notas de 10 vai dar 13 notas no total. Primeira equação mais tranquila. Agora, a segunda é a que dá mais trabalhinho, ó, que é a do R$ 290.
Então, o valor total das notas de R$ 50 mais o valor total das notas de R$ 10, essa soma dos valores vai dar R$ 290, certo? Bom, agora eu tenho que conseguir uma equação com essa informação aqui, ó. Então, qual é o valor total das notas de R$ 50? Então, vamos montar uma tabelinha de novo, ó. Número de notas de 50 e o valor das notas de 50. Então, vamos pensar. Se eu tivesse uma nota de 50, eu teria R$ 50, né? 50 vezes 1 dá R$ 50. Se eu tiver duas notas de 50, eu vou ter um total R$ 100. 50 vezes 2. Se eu tiver três notas de 50, eu vou ter 150 no total. 50 vezes 3. Se eu tiver 10 notas de 50, eu vou ter R$ 500, que é 50 vezes 10, certo? Só que no caso eu não sei quantas notas de 50 eu tenho ainda, então eu tenho X notas de 50. Se eu tenho X notas de 50, qual vai ser o valor dessas notas aqui? Vai ser 50 vezes X, e cada nota vale R$ 50, então é 50 vezes X. Então aqui vai ficar 50x, mais o valor das notas de R$ 10. Raciocínio muito parecido, ó, uma tabelinha, se eu tenho uma nota, R$ 10, duas notas, R$ 20, três notas, R$ 30, 10 notas, R$ 100. Portanto, se eu tiver Y notas de R$ 10, eu vou ter 10Y reais. Então, 50x mais 10y é igual a 290. Então, temos a primeira equação, que é mais simples, e a segunda equação, que é um pouquinho mais elaborada. Conseguimos montar um sisteminha. Então, vamos apagar isso aqui. Temos o sisteminha aqui, ó, x mais y igual a 13, 50x mais 10y igual a 290. E é só resolver o sisteminha. Ó. Ainda não está bom para utilizar o método de adição, né? Nenhuma das incógnitas serão canceladas se a gente adicionar, mas podemos ajustar aqui. Ó. Vamos pegar essa primeira equação e multiplicar inteira por menos 10. Ao multiplicar a equação por menos 10, vai ficar menos 10x menos 10y igual a menos 130. E a segunda equação continua a mesma coisa. Ó. Ficou maravilha para utilizar o método de adição. Adicionando as duas equações, teremos 40x é igual a 160. Né? O y foi anulado, cancelado. 40x é igual a 160, divide os dois lados por 40, x é igual a 4. Portanto, acabamos de descobrir que temos no total 4 notas de 50. Falta descobrir o número de notas de 10. Para isso, a gente escolhe qualquer uma das equações. Ó. Essa daqui é bem mais fácil, né? X mais y igual a 13. Como temos 4 notas de 50, então notas de 10 serão 9. 9 notas de 10, 4 notas de 50. E agora, faz sentido essa resposta aqui? 4 notas e 9 notas? Sim, não tem nenhum problema, né? Não, o que não poderia ser se fossem notas negativas ou notas quebradas, aí não faria muito sentido. Bom, então vamos lá. Quantas notas tem de cada valor? Tenho 4 notas de R$ 50 e 9 notas de R$ 10. Inclusive dá para você conferir, né? Para ver se faz sentido. Faz a continha aí, vê que no total tem 13 notas e o valor total dá 290 certinho. Sempre dá para conferir. Item G. Num grupo de triângulos e quadrados há 43 vértices e 12 figuras. Quantos são os quadrados desse grupo? Bom, então primeira coisa, temos quadrados e triângulos, vamos elencar as nossas incógnitas. Temos aqui, vamos chamar de T o número de triângulos e vamos chamar de Q o número de quadrados. Agora a gente consegue traduzir as nossas informações aqui. Ó. Num grupo de triângulos e quadrados há 43 vértices e 12 figuras. Vamos para a equação mais simples aqui. Ó. Se a gente tem 12 figuras, então o número de triângulos mais o número de quadrados é igual a 12, certo? T mais Q é igual a 12. Agora, na equação um pouquinho mais complicada, temos que ele tem um total de 43 vértices. Ó. Então, para quem não lembra, para quem não sabe, vértice é a pontinha aqui da figura. Né? Então, ó, isso aqui é um vértice, essa pontinha aqui é um vértice. Então, as pontinhas são os vértices. Cada triângulo tem 3 pontinhas, ou seja, 3 vértices, e cada quadrado tem 4 vértices. Então, vamos lá para a equação. Ó. Se eu pegar o número de vértices dos triângulos mais o número de vértices dos quadrados, teremos no total 43 vértices. Agora, quantos vértices de triângulo eu tenho? Então, muito parecido com o que a gente vinha fazendo, ó, é só fazer uma tabelinha. Número de triângulos. Se eu tenho um triângulo, eu tenho no total 3 vértices. 3 vezes 1. Se eu tenho 2 triângulos, eu tenho no total 6 vértices. Se eu tenho 3 triângulos, eu tenho 9 vértices. Se eu tenho 10 triângulos, eu tenho 30 vértices. Só que nesse caso eu não sei o número de triângulos, são T triângulos. Então, no total, eu tenho 3 vezes T vértices.
certo? 3t. Então, vamos colocar aqui 3t vértices. Agora, e os vértices dos quadrados? Então, mais os vértices quadrados. Podemos montar uma tabelinha. Caso você já tenha entendido a ideia, não precisa ficar escrevendo tabelinha no seu caderno. Pode fazer direto, tá? Bom, então, o número de quadrados, se eu tiver um quadrado, eu tenho 4 vértices, porque é 4 vezes 1. Se eu tiver 2 quadrados, eu tenho 8 vértices, que é 4 vezes 2. Se eu tiver 3 quadrados, eu tenho 12 vértices, 4 vezes 3. 10 quadrados, eu tenho 40 vértices, 4 vezes 10. Mas nesse caso a gente não sabe o número de quadrados, a gente tem Q quadrados. Então, no total, eu vou ter 4Q vértices. Então, completando a equação aqui, 4Q é igual a 43. Então, 3T mais 4Q é igual a 43. Conseguimos as duas equações. Vamos apagar tudo isso aqui, vamos deixar só as equações. Ó. Então, as equações são T mais Q igual a 12, 3T mais 4Q igual a 43. Agora é só resolver pelo método que você quiser. Vou utilizar o método da adição, só que ainda não está bom para utilizar o método da adição. Para isso, eu vou multiplicar a equação de cima por menos 3. Então, vai ficar menos 3t menos 3q igual a menos 36. Multipliquei a equação inteira por menos 3. Agora está chuchuzinho para o método da adição. Ó. Adicionando as duas equações, cancela o t e adicionando o q vai ficar q igual a 7. Ou seja, tem 7 quadrados. Para encontrar o t, a gente substitui em alguma das equações, escolher a equação mais simples, t mais q igual a 12. Como o q é 7, substitui o 7 no lugar do q, t mais 7 igual a 12, t igual a 5. Então, de acordo com as informações do exercício, são 5 triângulos e 7 quadrados. Mas nem precisava descobrir o número de triângulos, né? Ó, a pergunta do exercício é quantos são os quadrados desse grupo? São 7 quadrados. Resposta nesse grupo A, 7 quadrados. E o último item, ó, o desafio da ficha de vocês, do primeiro exercício. Esse é o mais dificinho aqui, ó, mas a estratégia é bem parecida. Numa festa foram servidos 2 tipos de sorvete. Um na taça servia 150 gramas e outro no copinho servia 200 gramas de sorvete. Se no total foram servidos 72 sorvetes entre taças e copinhos e 12,8 kg de sorvete, quantos copinhos de sorvete foram servidos? Bom, vamos lá seguir o passo a passo, a estratégia que a gente consegue. A primeira coisa é elencar as incógnitas aqui. Vamos chamar de T o número de taças de sorvetes que foram servidas. A gente não sabe ainda quantos foram. E vamos chamar de C o número de copos de sorvete que foram servidos, que a gente não sabe ainda também. Bom, uma equação é mais simples, ó, que é o total de taças mais o total de copos vai dar 72. Está escrito no enunciado aqui, foram servidos 72 sorvetes entre taças e copinhos. Agora a informação mais difícil, ó. Ele falou que foi servido no total 12,8 kg de sorvete. Então, a massa total de sorvete nas taças mais a massa total de sorvete nos copos vai dar 12,8 kg, certo? E agora, quanto que foi servido de sorvete nas taças? Então, para quem não entendeu ainda, vamos montar aquela tabelinha, ó. Caso você já tenha entendido, você pode fazer direto, ó. Então, montando a tabelinha, vamos fazer aqui, ó, número de taças de sorvete e massa de sorvete nas taças. Se servirmos uma taça de sorvete, vai ter no total 150 gramas, certo? Porque é uma vez 150. Se forem 2 taças de sorvete, teremos 300 gramas, 150 vezes 2. 3 taças de sorvete, 450, porque é 150 vezes 3. Se tivermos 10 taças de sorvete, teremos 1.500, porque é 150 vezes 10. Mas nesse caso a gente não sabe quantas taças foram servidas. A gente chamou de T, então são T taças. Se são T taças, fica 150 vezes T, a massa de sorvete nas taças. Então a gente completa aqui com 150 T. Agora para a massa de sorvete nos copos. A estratégia é bem parecida, ó. Vamos montar uma tabelinha com o número de copos de sorvete e número de sorvete nos copos. E aí vai ficar, se eu tiver um copo de sorvete, 200 gramas no total. 2 copos de sorvete, 400 gramas no total. 3 copos de sorvete, 600 gramas no total. 10 copos de sorvete, 2.000 gramas no total, que é 200 vezes 10. Mas, como eu não sei o número de copos, são C copinhos, então é 200 vezes C. E aí a gente completa aqui, ó, 150T mais 200C
é igual a, e agora bem a pegadinha, ó, toma cuidado, é igual a 12.800 gramas. Perceba que aqui as informações 150T e 200C, essas informações estão em gramas. Então você não pode colocar aqui no resultado o valor em quilogramas, tem que passar para grama. Então o certo é 12.800 gramas, certo? Bom, então vamos apagar todo esse rascunho aqui, vamos deixar só as equações, ó. Então temos a primeira equação é a mais simples, T mais C igual a 72, e 150T mais 200C é igual a 12.800. Vou resolver pelo método da adição, ainda não está bom, né? Para isso eu vou multiplicar a primeira equação por 150, multiplicando a equação por 150, teremos menos 150T menos 150C é igual a menos 10.800. E aí ficou chuchuzinho para utilizar o método da adição. Adicionando as equações, teremos 50C é igual a 2.000, C é igual a 40. Ou seja, nessa festa foram servidos 40 copinhos de sorvete. Para encontrar o T, escolhe qualquer uma das equações, escolhe a primeira que é mais simples, substitui o C por 40, vai ficar que o T é igual a 32. Então foram servidas 32 taças e 40 copinhos. Porque a pergunta nem precisava encontrar o número de taças, né? Ó, quantos copinhos de sorvete foram servidos? E aí é só responder, foram servidos 40 copinhos de sorvete. Beleza, pessoal?